OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, é um prazer estar contigo novamente hoje, aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar com Wilson Diniz, que é o superintendente executivo do Banco Pan. Wilson, é um prazer enorme falar contigo e também com nossos queridos economistas aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado por atender nosso convite. Manuel, é um prazer é todo nosso estar podendo conversar com vocês sobre o mercado de financiamentos, de uma forma geral, o mercado financeiro, principalmente nesse momento tão adverso dentro que a gente vem passando, tá? Wilson, eu estou nesse... Pois isso não, que eu Manuel. queria te perguntar. Fala um pouquinho do Wilson Diniz nesse mercado de crédito. Tá. Eu estou nesse mercado, Manuel, há 34 anos. Eu sou paraibano, comecei minha carreira numa financeira lá em João Pessoa, foi a primeira financeira, a Aimoré Financiamentos, onde eu iniciei minha carreira. De lá, entrei como estagiário pelo CIEE naquela época, precisava fazer um estágio para terminar a universidade, que eu sou formado em administração de empresas, e desde então que eu continuo nesse mercado. Tive uma experiência de trabalhar fora do país, numa financeira na Espanha, mas era uma financeira pertencente ao grupo ABN AMRO, que também era detentora da Aimoré Financiamentos. Fiquei na Aimoré por aproximadamente 20 anos, depois fui superintendente da BV Financeira, e em janeiro de 2012 eu aceitei o desafio de participar da reestruturação do banco, então Banco Pan-Americano e hoje Banco Pan. Então tem uma longa caminhada aí nesse segmento, bem especializado no segmento de veículos, mas a gente termina olhando o mercado como um todo. Perfeito. Bom, isso por si só já dá as credenciais excelentes, aliás, para que você possa falar sobre um assunto que nos preocupa muito, não é verdade, Wilson? Estamos, afinal de contas, no meio de uma grande pandemia, não sabemos ainda o término dessa pandemia, estamos observando uma série de efeitos negativos, não só das pessoas, mas também no nível de atividade e emprego, e queria ver contigo algumas informações sobre a questão do crédito. O volume de crédito, a concessão de crédito para veículos e consignado, como é que está nesses tempos de Covid-19? Tá, Manuel. Como toda crise, a crise, esse nosso Brasil, eu pelo menos já passei por inúmeras crises e isso se tornou rotineiro dentro desse mercado financeiro. Seja crise interna do nosso país, seja crise provocada por algum evento fora do país que vem arrastando tudo. Essa pandemia, de fato, ela é bem diferente de todas, mas é uma crise com os mesmos efeitos de uma crise financeira que a gente já viveu no passado. Ou seja, quando se inicia uma crise dessa envergadura, a gente vive aquela fase da dúvida, a fase do amanhã vira longo prazo. Então, é muito difícil para a gente, dentro desse mercado, tomar decisões, até porque quando a gente concede um crédito, o nosso ciclo se inicia na concessão do crédito, certo? Imagina que eu vou dar um crédito em 48 meses para a compra de uma motocicleta, por exemplo, eu preciso enxergar 48 meses na frente para eu poder conceder esse crédito, para eu poder ter ou não ter apetite para esse crédito. E quando você vive um momento como esse de pandemia, essa visão fica comprometida e por isso que a gente passa a ser mais conservador naquele primeiro momento. Então, eu diria que o mercado, de uma forma geral, ficou bem mais conservador assim que se iniciou essa pandemia
e passou a trafegar a concessão de crédito com muito mais cautela do que antes da pandemia. Agora, de fato, foi a fase inicial, o mercado deu uma guinada muito forte, Manuel, e por isso que assustou muito a todo mundo. Pra você ter uma noção, o mercado de financiamento de veículos, ele despencou 75% no final de março. A gente entrou em isolamento social aí por volta do dia 16, e quando você chegou lá no final de março, você tinha uma queda de 75%, 0 quilômetro conseguiu despencar ainda mais, ele chegou aí a 85%, então foi uma queda muito, muito forte mesmo. Mas a recuperação disso tem surpreendido a todos, Manuel, porque hoje a gente está 19% menor do que antes do Covid. E se a gente separa por algumas regiões do país, tem região onde a gente já está maior, a concessão de crédito já é maior do que era no pré-Covid. Então, hoje a gente acompanha isso com lupa para ver exatamente essa evolução. Então, seria o caso de consignado, de motos, consignado teve um efeito diferente de veículos, porque o governo, sabiamente, ele elasteceu o prazo de consignado a 84 meses, e isso abriu abriu um espaço muito grande para a renegociação dos contratos, né? Então, você teve um refinanciamento muito forte, o que jogou muito dinheiro dentro do mercado. Então, de fato, o consignado, ele não passou por nenhum aperto forte como veículos passou no primeiro mês, tá? Então, ele caminhou por uma trilha diferenciada. Então, se olhar 3 segmentos, de motocicleta, ele sofreu, mas ele sofreu muito mais pela falta do produto do que pela falta do crédito, porque as montadoras tiveram que fechar em decorrência da pandemia, principalmente que estão em Manaus, onde havia um foco muito forte da pandemia. O de veículos, aí de fato faltou crédito e faltou comprador naquelas primeiras semanas ou primeiros meses da pandemia, e o consignado, que com refinanciamento, elastecimento do prazo, esse de fato movimentou forte. Então, o consignado não sofreu com essa pandemia, pelo contrário, injetou muito capital na economia, o que ajudou bastante. Eu tenho lido as notícias do relatório Foco, e acabam sendo notícias, principalmente do ponto de vista do crescimento da economia, os números que estão lá no relatório Foco, de queda tão forte do Produto Interno Bruto da economia, estão caindo semana após semana. Penso eu que é fruto do resultado positivo que veio no mês de maio, né? Porque, Wilson, o problema que vocês devem ter observado, que você está falando, ocorreu fortemente no mês de abril, né? Que foi um mês de um terror terrível, né? Foi tudo paralisado, mas no mês de maio, já começou uma recuperação, e alguns setores, a verdade é que não pararam, porque nós temos o setor de supermercados, de hipermercados, da indústria farmacêutica, e por esse Brasil inteiro, milhares e milhares de caminhões atuando para desovar essa excelente safra agrícola. Não sei se é o ramo de vocês, mas que informações você tem sobre a demanda de crédito por caminhões? Parece que tem sido bastante grande, não é verdade? O mercado de pesados, ele também está em recuperação, como todos os outros mercados estão, tá, Manuel? Não tem... Eu diria que o único mercado que tem uma possibilidade, uma probabilidade de uma recuperação muito, mas muito forte acima da média é o de motocicletas. Fora isso... Por causa do delivery? Por causa do delivery. O delivery, de fato, ele deu uma incrementada muito forte, a demanda aumentou fortemente em cima disso, e a procura pela motocicleta, consequentemente, veio. Tanto que tem um fato interessante, Manuel, que
o mercado de motocicletas usadas, ela ganhou muito corpo durante toda essa pandemia, porque começou a faltar a motocicleta 0 quilômetro, e aí a demanda era tão forte, está sendo ainda tão forte em decorrência do delivery, que a opção caminhou muito em direção da motocicleta usada. Mas o mercado de caminhões, assim como o mercado de veículos, vem em recuperação. A gente acredita numa recuperação boa de todo esse segmento, de 4 rodas de uma forma geral. Tá? O veículo, pelo fato do que se falava muito no mundo inteiro do compartilhamento, né? Tudo se falava em compartilhar, e a pandemia traz de volta a necessidade ou o desejo da propriedade agora como uma forma de se proteger de toda e qualquer contaminação, né? Então, o transporte público, que vinha ganhando muita força, precisa ser reinventado, até que se tenha uma vacina, é claro, você precisa reinventar o transporte público. Já se fala na Inglaterra, por exemplo, de colocar em circulação ônibus sem teto, ônibus aberto, para que aí as pessoas se sintam mais tranquilas em poder tomar aquele transporte. Mas a verdade é que o senso de propriedade hoje, em decorrência do receio de uma contaminação, tem aumentado fortemente a procura por veículo e pelo transporte, né? Então, volta o efeito da propriedade. E caminhão no Brasil também sempre é um produto que sofre, de fato, quando a crise é mais interna dentro do Brasil, você, de fato, sofre muito com isso. É o primeiro setor a sofrer, mas nessa pandemia, com certeza, tem sofrido bem menos, porque é um mercado de como você bem colocou, de supermercado. Você tem aí diversos varejos dentro do nosso mercado que não parou. Farmácia não parou, então continua muito aquecido, e o transporte no Brasil é rodoviário. Ele predominantemente é rodoviário. Então tem sim muita força. É verdade. No início da pandemia, Wilson, muitos colegas economistas que eu entrevistei diziam: olha, essa crise, ela é diferente da crise de 2008, porque a crise financeira, bancária, centenas de bancos quebraram pelo mundo inteiro, não é verdade? E esta crise é diferente porque a salvação nossa da economia brasileira e mundial terá necessariamente que passar pelos bancos, pelas financeiras, ou seja, a recuperação que está vindo e que você está percebendo, ela está fortemente ligada à questão do crédito. E isso é bastante importante. Mas para tratarmos dessa questão e da questão da inadimplência, Wilson, te peço um segundinho. Já claro. Retornamos. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB TV,
Uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Olá, economista. É um prazer estar contigo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de estar conversando com o Wilson Diniz, que é superintendente executivo do Banco Pan. Wilson, estávamos conversando sobre o papel dos bancos, que é extremamente importante, porque são os bancos, as financeiras, que acabam concedendo o crédito, e sabemos da importância do crédito. Mas sempre fica aquela pergunta, o que ocorre com as taxas de juros, já que a Selic está diminuindo e temos ainda taxas de juros relativamente elevadas para muitos setores de crédito da economia. E eu, como professor que eu sou, eu sempre digo, olha, a questão da taxa de juros está fortemente ligada à inadimplência. E dou um exemplo que o pessoal facilmente acaba entendendo. Falei, a taxa de juros é como se fosse uma taxa condominial. Se todos os condôminos pagam, todos pagam menos. Mas na medida que um condômino ou dois passa a atrasar o seu boleto mensal, a conta recai sobre os demais. Não é por aí que nós andamos em termos de inadimplência, Wilson? Professor, essa sua definição para a taxa de juro, fazendo uma referência à taxa de condomínio, eu acho excelente, tá? Porque resume muito bem a forma de se precificar. Some-se a isso todo o custo Brasil que você tem dentro da operação como um todo, né? Se tem muita discussão ainda sobre processos de contrato, se tem muita questão judicial envolvida aqui dentro, que no final gera toda uma perda, que não só da inadimplência, mas do contexto como uma forma geral. Então, isso de fato tem um impacto muito forte dentro dessa precificação. Então, muitas das vezes, a gente olha para a taxa de juros como um referencial só e somente só para a Selic, mas não é bem assim. A Selic é uma das referências, é uma das pilastras de sustentação desse negócio, tem uma influência sim, não resta dúvida, mas não é o determinante na hora de você precificar uma operação. E quando você está em momento de crise como essa, é muito difícil essa precificação, porque aquilo que eu estava te falando um pouco lá atrás, o ciclo se inicia na concessão, e eu não consigo enxergar lá na frente quando tem toda essa névoa, vamos dizer assim, na nossa frente. Então, de fato, você tem que ser cauteloso tanto na concessão, como você tem que precificar da forma correta, porque, do contrário, você vai perder mais dinheiro dentro do mercado e vai levar uma crise ainda maior, porque em perdendo mais dinheiro, a tendência é ser mais conservador no crédito, é fechar mais a torneira de concessão de crédito, e aí sim a recuperação se torna ainda mais lenta de qualquer economia e de qualquer segmento. Agora, de fato, Manuel, a inadimplência que se esperava, uma inadimplência muito forte durante toda essa pandemia, ela não está acontecendo. Ela subiu sim, não resta dúvida de que a inadimplência aumentou, mas ela não descolou, vamos tratar assim, ela não se distanciou muito, então não atendeu a expectativa daqueles que são mais pessimistas com o momento. Então, de fato, tem um crescimento, mas nada que possa comprometer a concessão ou a sequência ou a liberação de crédito daqui para frente, tá? Bom, de qualquer maneira, o que você está dizendo é uma mensagem de otimismo, porque mesmo num cenário de extrema incerteza, a névoa é muito forte, não enxergamos um palmo na nossa frente, e isso lá no comecinho de maio, a gente não estava enxergando saída alguma, embora algumas autoridades do governo bastante otimistas, no caso do nosso ministro Paulo Guedes,
de extremo otimismo, ele dizia, olha, tão logo o pessoal retorne ao seu trabalho, a indústria retorne suas atividades, o comércio também, vamos ter um forte crescimento. Ele usou uma figura do V, né? Você chega no fundo do poço e rapidamente cresce. Pouco a pouco, todos acabamos aprendendo, e principalmente vocês que estão na linha de frente, e que não é bem assim. Mas, embora cautelosos, vocês começaram a dar o crédito necessário para a retomada da economia. E, pouco a pouco, vamos enxergando melhor no caminho lá na frente. Muitos acreditam, o pessoal da área de infectologia, acreditam que nós vamos conviver por muito tempo, até que a vacina corra, e parece que essa vacina inglesa de Oxford parece que é a primeira que deve sair, e a própria cientista que descobriu a vacina já a aplicou para os seus próprios filhos. E ela está bastante eufórica com o sucesso. E nós também estamos no aguardo de que isso, de fato, venha a ocorrer. Porque estamos confinados, com medo de sair ali na esquina, sempre com máscara, mas temos o receio. Puxa, tanta gente está pegando e, puxa, não é uma questão apenas de vida ou morte, né? Então, eu estou vendo que o que você está enxergando é uma grande névoa que está se dissipando um pouco e que, pouco a pouco, o volume de crédito vai aumentando. Até porque a retomada no setor de veículos, que impulsiona muito a economia, né? O crédito é fundamental para que a indústria automobilística coloque o produto no mercado. Temos a questão das motocicletas, que é um ponto importante que você me colocou, que eu não sabia que a grande parcela da produção de motos é lá de Manaus, ou é a totalidade, eu diria, é algo importante, né? A Zona Franca de Manaus, né? Zona Franca de Manaus. E como o problema lá foi muito sério, então é normal que acabasse sendo, de novo, colocada essa questão a partir do momento que a cidade de Manaus passou a ser, digamos, aberta para o trabalho da grande maioria das pessoas. Então, estou vendo que a questão está sendo, de fato, resolvida pelo sistema bancário, pelo financiamento, e que temos um caminho longo aí pela frente. O varejo, como é que você está vendo a concessão de crédito no varejo, Wilson? Professor, antes de só fazer uma ressalva, assim, eu fiz essas lives aí durante essa pandemia e todos diziam que eu tinha um certo otimismo exacerbado. Eu sempre fui muito otimista, porque eu acho que o pessimismo está muito ligado à preguiça. O pessimismo é uma forma do preguiçoso se esconder e dizer não tem o que ser feito, é isso mesmo e acabou o mundo. E eu nunca achei que essa pandemia, ela vai sim modificar muita coisa, mas eu não acredito no mundo pior nem melhor pós-pandemia. Eu acredito no mundo igualzinho o pós-pandemia. E o nosso otimismo, ele sempre teve muito pautado em cima de números que a gente vem acompanhando quase que diariamente dentro do banco para entender se a gente estava indo no caminho certo, se a direção estava correta. Então, não era um otimismo por otimismo, era, de fato, os números não mostravam aquele pessimismo exacerbado que se comentava fortemente. Quando eu vejo o nosso ministro falar numa recuperação em V, eu não comungo muito com a recuperação em V, mas também não acho que será em U. Vai ter que aparecer alguma coisa aí no meio entre essas duas vogais que venha representar bem essa recuperação. E uma vez me perguntaram se no fundo do poço tinha mola ou tinha ralo, Manuel. Eu digo, com certeza absoluta tem mola. Eu só não sei qual é o tamanho desse impulso que essa mola vai nos dar quando a gente bater lá dentro. Mas olhando para o mercado de varejo de uma forma geral,
A gente tem basicamente aí 3 linhas de crédito que cresceram bastante no Brasil. A de veículos, que cresceu aí cerca de 40% agora em julho, então é um crescimento bem forte. Para você ter uma ideia, professor, hoje eu já empresto, esse mês de julho, em números absolutos, a gente vai emprestar a mesma coisa que emprestávamos no pré-Covid, até um pouco acima do que emprestávamos lá no pré-Covid. Então, de fato, o mercado está bem mais aquecido agora em julho do que estava lá em abril, por exemplo, que foi o fundo do poço. E o aquecimento vem surpreendendo todo mundo, porque, de fato, a demanda está muito forte por veículo, muito calçado, muito galgado por essa questão do senso de propriedade e de eu vou me proteger tendo meu transporte. O consignado, que também cresce bastante, em torno de 15%, para uma carteira do tamanho de consignado, é um crescimento representativo, aí se empresta em média 1 bi e 200 mês, é muito forte esse consignado. E você tem o crédito pessoal, que também tem crescido aí numa ordem menor de 3,5. Então, ainda, esses 3 modalidades, basicamente, eles estão bem aquecidos e ajudando a colocar muito capital no mercado e impulsionando a economia de uma forma geral. Agora, professor, eu além de ser um otimista nato, eu enxergo muita capacidade na equipe econômica do nosso governo. Então, de fato, tem uma equipe capaz e tomam decisões, e tomaram inúmeras decisões durante essa pandemia, que com certeza têm ajudado, foram fundamentais agora para a retomada do crescimento. Isso é verdade. Nós temos observado atentamente todo o trabalho da equipe do Guedes, também todo o trabalho da equipe do Banco Central, que tem sido extremamente positiva, preocupados com as questões de crédito, de solvência, que na verdade não eram tão importantes, né, porque os bancos já estão todos com um nível de solvência antes da Covid, um nível extremamente alto, continuam com um nível de solvência extremamente alto, não temos nenhuma preocupação com relação à solvência do setor bancário, é algo totalmente diferente também daquele período de 1995, aquilo parou no tempo, nada disso ocorreu, e salvo um caso ou outro aqui e acolá, ao longo dessas últimas décadas, o sistema financeiro, bancário e financeiro brasileiro é extremamente forte. O que temos a meu ver, Wilson, e me corrija se eu estiver errado, é que devido à forma como os bancos trabalham, é normal que, num nível de incerteza que é extremo, é normal que todos sejam conservadores. Então, vem muita crítica de pequenos comerciantes. Olha, eu fiz um pedido para o banco não me responde, ou o banco não me atende. Não é bem assim, é que, na grande maioria das vezes, esse pequeno comerciante não tem as condições mínimas para poder obter empréstimo, não no banco A nem no banco B, em nenhum setor da economia. É aquele que já está quebrado, não é verdade? Então, essas críticas nem sempre são procedentes. Mas dou a palavra a você, Wilson, porque já estamos chegando aos minutos finais do programa, para que você coloque as suas considerações finais aí sobre a questão do crédito. Já estamos ainda no Covid, mas como é que pelo que você já falou, vai ser extremamente forte nos próximos meses, e principalmente após esta terrível pandemia. Ou seja, teremos um 2021 já com a vacina, com o Brasil crescendo fortemente? Eu não tenho a menor dúvida disso, tá, professor? E eu costumo dizer o seguinte, que
está na hora de comprar o champanhe para comemorar um bom segundo semestre, tá? E corra para comprar o champanhe, porque vai faltar champanhe no mercado, vai ter muita gente comprando. Não dá para abrir ainda, é verdade, mas compra, põe para gelar, que eu acredito que a partir de agosto, agora, julho já foi muito bom, está sendo muito bom julho, e eu tenho certeza que agosto vai vir ainda mais forte e vai superar todas as nossas expectativas. Então, a partir de agosto, setembro, outubro, eu acho que nós vamos sim, eu tenho a certeza de que nós vamos viver um momento de franca recuperação, principalmente nesse segmento em que eu atuo, o segmento de veículos e de consignado, com certeza vai crescer bastante. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos é: você tem que continuar acreditando no nosso país, continuar acreditando no seu negócio, é hora de se reinventar. Na verdade, você precisa se reinventar sempre, independentemente de ter crise ou não, você precisa estar num processo eterno de reinvenção. É fundamental que você esteja sempre muito atento ao seu negócio e procure se adaptar rapidamente a qualquer situação. E quem vence, no fundo, é quem se adapta mais rapidamente. Não é o mais forte nem o mais sabido, mas aquele que se adapta mais rapidamente a qualquer situação. Excelente. Bom, Wilson, só tenho que te agradecer. Muito obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E você veja, a pandemia nos aproxima, de um lado nos afasta, né? De outro lado nos aproxima. E graças ao Pancho, né? Graças ao Pancho, nosso querido Pancho, que é vice-diretor, presidente aqui da Ordem dos Economistas, estou tendo o prazer de conversar contigo através, digamos, dessa internet maravilhosa que nós estamos tendo nesse momento do tempo. Muito obrigado, Wilson, e gostaria muito de conversar contigo nos próximos períodos de tempo, porque você está dando uma informação extremamente relevante. Ainda o IBGE vai demorar um mês e meio para divulgar o teu sentimento, e estamos já em julho com um nível de crédito extremamente elevado em todos os vários setores do varejo e também do consignado. Então, só tenho que te agradecer, e em nome da Ordem dos Economistas do Brasil. Eu que agradeço, e o prazer foi todo meu, meu amigo. Estou às ordens. Tá, obrigado. E a você, meu caro economista, um bom fim de programa e até a próxima semana. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.